Bom dia. Eu quero reproduzir aqui o que eu mencionei hoje na aula com os terceiros anos. A minha preocupação é em relação ao fato de que eles, quando a gente pede para justificar por que eles escolheram uma alternativa como certa numa questão do Enem, em geral, os alunos não sabem justificar a escolha que fizeram. Eles só copiam a resposta pronta. E copiam exatamente o que está escrito na questão, na alternativa que eles marcaram. Isso me preocupa, porque o aluno de terceiro ano do ensino médio, ele passou 11 anos na escola e se supõe que no final desses 11 anos eles e ela estejam preparados para justificar as suas crenças. É claro que a questão do Enem é bem complicada e ela é escrita de um modo que parece ser o de tornar difícil o entendimento e assim talvez selecionar os melhores candidatos, mas melhores em quê, né? Na capacidade que tem melhor vocabulário, talvez, para traduzir uma palavra mais difícil aqui, né? Então eu peguei hoje para mostrar para eles o que seria interpretar uma questão do Enem. Peguei uma questão de Durkheim. Diz assim: a sociologia ainda não ultrapassou a era das construções filosóficas. Ora, ele está dizendo que a sociologia ainda não ultrapassou, não passou de uma maneira de lidar, de trabalhar, né, que se identifica com filosofia. Mesmo que você não saiba o que significa construção filosófica, dá para resumir dizendo que a sociologia ainda continua fazendo as coisas dentro daquele terreno da filosofia, né? E uma coisa que eu não sei se deixei tão clara nesses 3 anos de ensino médio para os alunos é que o filósofo, em geral, ele pensa chegar a verdades a partir da sua própria cabeça. O cientista não, ele chega a verdades, ou ele pensa chegar a verdades a partir do que ele observa no mundo, de números, de dados que ele coleta no mundo, né? Aí sim ele chega a uma suposta conclusão de verdade, embora a verdade é difícil mesmo de ser alcançada, mesmo pela ciência, né? Então, na questão continua: em vez de assumir tarefas de lançar luz sobre parcela restrita do campo social, ela, a sociologia, prefere buscar generalidades. Essa é uma outra característica da ciência, né? Durkheim quer que a sociologia se torne ciência. E ele usa esse exemplo de lançar luz. Mas lançar luz, a ciência lança luz sobre uma parcela restrita do campo social. O que ele quer dizer com isso? Imagina uma sala escura e você entra com uma lanterna ou com uma vela acesa. A ciência, ela não quer iluminar a sala inteira. Ela quer iluminar uma parte do mundo, uma parte da sala. Vejam, por exemplo, astrônomos ou físicos que estudam, às vezes, buracos negros ou estrelas de neutrinos, ou passa a vida inteira estudando Marte. Com tantos planetas que poderiam ser estudados, ele estuda só um planeta, né? Eu tive um professor de geografia que se especializou na Antártida. Com tantos continentes, ele especializou na Antártida. E lá na Antártida ele especializou em retirar amostras de gelo profundas do subterrâneo para identificar como é que era a atmosfera 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, né? Então o cientista é um especialista, portanto a ideia é que a sociologia também seja especialista. Enquanto, por exemplo, a filosofia busca saber o que é o amor, independente se é amor de mãe, se é amor pelo time de futebol, se é amor de um casal, o amor por um objeto, o amor por um cãozinho. A sociologia quer se parecer como ciência, e nesse caso o sociólogo não vai buscar uma resposta para o que é o amor de um modo geral. Ele vai provavelmente estudar o amor na adolescência, o amor líquido, né? Esse é um termo do Bauman, o amor líquido nessa época de internet rápida, né? Que parece que o amor não está durando tanto e as pessoas querem esses momentos mais instantâneos de prazer, se é que eu entendi bem Bauman. Então o sociólogo ele vai ser especialista. O amor na terceira idade, né? O amor no casamento, então ele vai ser sempre um especialista. Ele vai colocar luz sobre uma pequena parte da vida social. Ele não vai tentar entender toda a vida social.
de um modo amplo. Essa tarefa genérica, ampla, é um momento filosófico, né? O filósofo se dá o direito de fazer esses grandes questionamentos. Mas a ciência não, a ciência gosta de se especializar. No final das contas, ele segue nessa questão do Enem, falando que a sociologia não cabe exames sumários, resumidos, nem intuições. Diante de uma realidade complexa que se busca explicar, né, estabelecer teorias, descobrir teorias. Generalizações amplas, apressadas, sem prova, em geral, são características do exercício filosófico. O filósofo não busca provas, no máximo que ele busca é, no primeiro momento, observar na sua própria vida elementos que poderiam indicar que ele esteja certo. Mas também não é o compromisso da filosofia chegar a provas definitivas. Nem por isso a filosofia deixa de ser útil. Eu acho que todo o método científico ele parte de uma hipótese filosófica, que depois o cientista vai num laboratório confirmar ou não, né? Talvez a ciência não se dê conta disso. Todo cientista é, antes de tudo, filósofo. Eu lembrei para os alunos de uma médica espanhola que intuiu, por meio de intuição mesmo, algo na cabeça dela parecia querer mostrar que os pacientes que tinham tido Covid na sua forma leve tinham em casa gatos. E ela formulou esse questionamento. Será que os gatos não poderiam transmitir formas mais leves da família do coronavírus para os humanos, né? É uma hipótese. Para os cientistas, ela precisaria ser testada em laboratório. E nós estamos vendo hoje vacinas que estão sendo testadas que requerem testagem em 10, 15, 20, 30 mil pessoas, né? Para que então a ciência possa chegar a alguma suposta verdade. Mas nunca há uma verdade completa, né? Uma vacina, no máximo, pode ser útil para 99% das pessoas, 98%, 94%. A verdade que seria aquela que seria válida em 100% dos casos parece ser muito difícil, ou talvez até impossível, né? Finalmente, eu citei uma outra questão para os alunos sobre René Descartes e David Hume. E é um texto complicadinho, como todo texto do Enem. Descartes fala que experimentou algumas vezes que os sentidos eram enganosos e que nós não deveríamos nos confiar neles inteiramente, já que eles já nos enganaram uma vez. Então, para Descartes, a ideia na cabeça, ela tem muito mais verdade do que a verdade que possa vir pelos sentidos. Mas nessa mesma questão do Enem, eles incluíram um trecho de David Hume, Hume com H, mas se lê com som de R. David Hume, ele é tido como um filósofo empirista, porque para ele nossas verdades ou ideias, elas nascem das experiências, das sensações que experimentamos no mundo. Então veja, David Hume parece ser o oposto de René Descartes. Enquanto Descartes diz que as ideias quando claras na nossa mente são verdadeiras e os sentidos são enganosos, David Hume diz o oposto, que os sentidos são verdadeiros, né, quando claros, e as nossas ideias correm o risco de serem falsas com muita frequência. Então ele sugere que a gente faça esse exame constante das nossas ideias para saber se elas são falsas ou verdadeiras. Por exemplo, a ideia de uma montanha de ouro, né? Nunca existiu uma montanha completamente de ouro. O ouro está sempre, em geral, em pequenos pedaços, né? Incrustado na terra, na areia, na rocha, e precisa ser quebrado ou até peneirada, né? Às vezes a gente vê cenas de rios no meio de tanta areia, através do uso de uma peneira, se chega a encontrar pepitas de ouro, às vezes minúsculas, né? Então, o que Hume está dizendo é que nós temos que prestar atenção nos sentidos para saber de onde veio essa ideia, de que sensações veio essa ideia. Por exemplo, a ideia de montanha de ouro veio de que sensações? Eu já vi alguma montanha de ouro? Eu não, eu nunca vi. Então, o que eu vi foram montanhas ou morros, fotos de montanhas e fotos de objetos de ouro, por exemplo, um anel de ouro que alguém use na mão, né?
Portanto, a ideia de montanha veio da combinação das imagens que eu tenho de montanha combinadas com a imagem que eu tenho de objetos de ouro, ou até fotografias de barras de ouro, né? Para vocês verem como as ideias, às vezes, elas nos enganam. Portanto, é isso que está dizendo o texto. Só que quando eles se referem a Hume, David Hume, eles não usam no texto as sensações ou sentidos, como René Descartes usa. Ele usa impressão. Então, impressão é sinônimo de sensação. Por exemplo, enxergar, cheirar, degustar, paladar, os sons seriam sensações, as imagens seriam sensações ou impressões. É um outro nome que dá, que acaba confundindo o aluno, né? Mas enfim, basicamente o que esses dois pensadores disseram é isso. Portanto, a alternativa certa atribui em diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Nós vamos ver mais adiante Kant com K, é um filósofo alemão, que ele vai na linha de Descartes. Para ele, as ideias, ele é idealista como Descartes, né? Diferente do David Hume e John Locke, que são empiristas, baseiam o conhecimento nos sentidos, nas experiências. Tanto Descartes como Kant baseiam o conhecimento nas ideias que a gente tem na mente. Embora nós vamos ver com mais atenção depois que Kant não despreza os sentidos, mas ele valoriza mais as ideias.